Segundo Samuel 1. Depois da morte de Saul, tendo Davi voltado da derrota dos amalequitas e estando há 2 dias em Ziclague, ao 3º dia veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. E, chegando ele a Davi, prostrou-se em terra e lhe fez reverência. Perguntou-lhe Davi: "De onde vens?" Ele lhe respondeu: "Escapei do arraial de Israel." Davi ainda lhe indagou: "Como foi lá isso? Dize-mo." Ao que ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram. Também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." Perguntou Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: "Como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: "Achava-me por acaso no monte Gilboa, e eis que Saul se encostava sobre a sua lança. Os carros e os cavaleiros apertavam com ele. Nisso, olhando ele para trás, viu-me e me chamou. E eu disse: Eis-me aqui. Ao que ele me perguntou: Quem és tu? E eu lhe respondi: Sou amalequita. Então ele me disse: Chega-te a mim e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim, e toda a minha vida ainda está em mim. Cheguei-me, pois, a ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. E tomei a coroa que ele tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então pegou Davi nas suas vestes e as rasgou. E assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Perguntou então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: "De onde és tu?" Respondeu ele: "Sou filho de um peregrino amalequita." Davi ainda lhe perguntou: "Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então Davi, chamando um dos mancebos, disse-lhe: "Chega-te e lança-te sobre ele." E o mancebo o feriu, de sorte que morreu. Pois Davi lhe dissera: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor." Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá: Eis que está escrita no livro de Jazar: Tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valorosos. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, ó campos de morte. Pois ali desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valorosos, o escudo de Saul, ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valorosos, nunca recuou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia deliciosamente de escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valorosos no meio da peleja. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Muito querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valorosos e pereceram as armas de Samuel 2. Sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Ainda perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu, pois, Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi fez subir também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom.
Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Pelo que Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, a dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, vosso senhor. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valorosos, porque Saul, vosso senhor, é morto, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Ora, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Gisreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. 40 anos tinha Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia a Davi. E foi o tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, saiu de Maanaim para Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão. E pararam uns de um lado do tanque, e os outros do outro lado. Então disse Abner a Joabe: levantem-se os mancebos, e se batam diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Levantaram-se, pois, e passaram, em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça de seu contendor, e meteu-lhe a espada pela ilharga. Assim caíram juntos, pelo que se chamou aquele lugar, que está junto a Gibeão, Eucate Azurim. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Ora, estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. Perseguiu, pois, Azael a Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso Abner, olhando para trás, perguntou: és tu Azael? Respondeu ele: sou eu. Ao que lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Todavia ele recusou desviar-se. Pelo que Abner o feriu com o canto da lança pelo ventre, de modo que a lança lhe saiu por detrás. E ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto, paravam. Mas Joabe e Abissai perseguiram a Abner. E pôs-se o sol ao chegarem eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: devorará a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: vive Deus, que, se não tivesses falado, só amanhã cedo teria o povo cessado, cada um, de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou. E não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela Arabá. E, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. Voltou, pois, Joabe de seguir a Abner. E quando ajuntou todo o povo, faltavam dos servos de Davi 19 homens e Azael. Mas os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, de tal maneira que morreram.
E levantaram a Azael e o sepultaram no sepulcro de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Anon, de Ainoã, a Gisrelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina, cujo nome era Rispá, filha de Aías. Perguntou, pois, Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então Abner, irando-se muito pelas palavras de Isbosete, disse: sou eu, cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje uso de benevolência para com a casa de Saul, teu pai, e para com seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, tu hoje queres culpar-me no tocante a essa mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete não pôde responder a Abner mais uma palavra, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo o Israel. Respondeu Davi: está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te exijo: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: entrega-me minha mulher Mical, que eu desposei por sem prepúcios de filisteus. Enviou, pois, Isbosete, e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, que a seguia, chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: de há muito procurais fazer com que Davi reine sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou de Davi, dizendo: pela mão do meu servo Davi livrarei o meu povo da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Do mesmo modo falou Abner a Benjamim, e foi também dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham resolvido. Abner foi ter com Davi, em Hebrom, com 20 homens. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei ajuntar ao rei meu senhor todo Israel, para que faça aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe voltaram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e ele se fora em paz. Quando, pois, chegaram Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei. E o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner. Ele te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e conhecer tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o tomou à parte,
à entrada da porta, para lhe falar em segredo. E ali, por causa do sangue de Azael, seu irmão, o feriu no ventre, de modo que ele morreu. Depois Davi, quando o soube, disse: Inocente para sempre sou eu, e o meu reino para com o Senhor, no tocante ao sangue de Abner, filho de Ner. Caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner, por ter ele morto a Azael, irmão deles, na peleja em Gibeão. Disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, cinge-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. E o rei, levantando a sua voz, chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. Pranteou o rei a Abner, dizendo: Devia Abner, porventura, morrer como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos da iniquidade. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso e pareceu-lhe bem. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não fora a vontade do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? E quanto a mim, hoje estou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade. Samuel 4. Quando Esbocete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, esvaíram-se-lhe as forças, e todo Israel ficou perturbado. Tinha Esbocete, filho de Saul, 2 homens chefes de guerrilheiros. Um deles se chamava Baaná, e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era contado de Benjamim, tendo os Beerotitas fugido para Gitaim, onde tem peregrinado até o dia de hoje. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos quando chegaram de Jizreel as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baanã, no maior calor de dia, e entraram em casa de Esbocete, estando ele deitado a dormir à sesta. Entraram ali até o meio da casa, como que vindo apanhar trigo, e o feriram no ventre. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir, e o feriram e mataram, e cortando-lhe a cabeça, tomaram-na e andaram a noite toda pelo caminho da Arabá. Assim trouxeram a cabeça de Esbocete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Mas Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul é morto, cuidando que trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, sendo essa a recompensa que lhe dei pelas novas? Quanto mais quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não requererei eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminarei da terra? E Davi deu ordem aos seus mancebos. E eles os mataram e, cortando-lhes as mãos e os pés, os penduraram junto ao tanque em Hebrom.
Tomaram, porém, a cabeça de Esbocete e a sepultaram na sepultura de Abner. Samuel 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Depois partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: Não entrarás aqui, os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer: Davi de maneira alguma entrará aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: Todo o que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: Nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e chamou-a cidade de Davi. E foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Davi ia-se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Entendeu, pois, Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amar do seu povo Israel. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, e Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: Sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali os derrotou. E disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir, e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: Não subirás, mas rodeia-os por detrás, e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Samuel 6. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal-Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus. E Aiô ia adiante da arca.
E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E, vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que teu escolheu a mim de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem me falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia de Samuel 7. Ora, estando o rei Davi em sua casa, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das suas tribos a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti.
e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam, como dantes, e como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová, e que é a minha casa, para me teres trazido até aqui? E isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me tens mostrado gerações futuras, ó Senhor Jeová? Que mais te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, revelando-a ao teu servo. Portanto és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti, e não há Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante a teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para te ser povo, para te fazeres um nome, e para fazeres a seu favor estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste para ti do Egito, desterrando nações e seus deuses? Assim estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, o Senhor Jeová confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, e faze como tens falado, para que seja engrandecido o teu nome para sempre, e se diga: O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste uma revelação ao teu servo, dizendo: Edificar-te-ei uma casa. Por isso o teu servo se animou a fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste: E com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para Samuel 8. Sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg e Amá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E mediu 2 cordéis para os matar e um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, reservando apenas cavalos para 100 carros. Os sírios de Damasco vieram socorrer a Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor lhe dava a vitória por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam, e os trouxe para Jerusalém.
de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou-lhe seu filho Jorão para saudá-lo e para felicitá-lo por haver pelejado contra Hadadezer e o haver derrotado, pois Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi ganhou nome para si, e quando voltou, matou no Vale do Sal a 18.000 edomitas, e pôs guarnições em Edom, pô-las em todo Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor lhe dava a vitória por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era escrivão. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram ministros. Samuel 9. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos Samuel os pés. 10. Depois disto morreu o rei dos Amonitas, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. Davi, pois, enviou os seus servos para o consolar acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos Amonitas. Então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor, Anum: pensas, porventura, que foi para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade e para a espiarem, a fim de transtorná-la? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos, até as nádegas, e os despediu.
Quando isso foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os amonitas que se haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram e alugaram dos sírios de Bet-Reobe, e dos sírios de Bet-Reobe, e dos sírios de Sobá, 20.000 homens de infantaria, e do rei de Maacá 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os amonitas, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e de Reobe, e os homens de Tobi e de Maacá, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu alguns homens dentre a flor do exército de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E entregou o resto do povo a seu irmão Abissai, para que o formasse em linha contra os amonitas. E disse-lhe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e o povo que estava com ele travaram a peleja contra os sírios. E estes fugiram diante dele. E, vendo os amonitas que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe voltou dos amonitas e veio para Jerusalém. Os sírios, vendo que tinham sido derrotados diante de Israel, trataram de refazer-se. E Hadadezer mandou que viessem os sírios que estavam da outra banda do rio. E eles vieram a Elã, tendo à sua frente Sobaque, chefe do exército de Hadadezer. Davi, informado disto, ajuntou todo Israel e, passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel. E Davi matou deles os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. E feriu a Sobaque, general do exército, de sorte que ele morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios não ousaram mais socorrer aos Samuel 11. Tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher?
como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta: Ponde Urias na frente onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem matou a Abimeleque, filho de Jerubessete, não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegastes tão perto do muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu, pois, o mensageiro e, tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. Disse o mensageiro a Davi: Os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo. Porém nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade e a derrota. Encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E, passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa. E ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou Samuel 12. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E, entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão a pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico. E este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás.
Todavia, porquanto com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido. Pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E, entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer. E lhe o deram e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e mandou, por intermédio do profeta Natã, dar-lhe o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos amonitas, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e já tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, acampa contra a cidade e toma, para que eu não a tome e seja o meu nome aclamado sobre ela. Então Davi ajuntou todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. Também tirou a coroa da cabeça do seu rei. E o peso dela era de 1 talento de ouro e havia nela uma pedra preciosa. E foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grande despojo. E, trazendo os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois voltou Davi e todo o povo para Jerusalém.